Boa noite, irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando a nossa aula do nosso seminário e estamos aí vendo aí as 7 dispensações aí do reino de Deus. Falamos sobre o período dos juízes, né, na aula passada. E agora nós vamos entrar aí no reinado de Israel, né? Vamos orar então, pedir que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos ao Senhor nesse instante, te pedimos, Pai, que o Senhor ilumine nossas mentes, os nossos corações, para entendermos, compreendermos a Tua palavra, recebemos o ensinamento que provém do Senhor, Pai. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, nós queremos Te conhecer cada dia mais e mais, Pai. Abençoe nossas vidas, abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Na página 9 aí da apostila, nós vamos ver aí a cronologia do período dos juízes. Nós vamos ver aí o juiz, a coluna dos juízes, a coluna dos inimigos e quanto tempo eles governaram aí, os juízes governaram. Vamos ver aí Otiniel, por exemplo, que enfrentou os mesopotâmios e governou por 40 anos. Vamos ver aí Eude, que enfrentou os moabitas e governou por 80 anos. Ele enfrentou também os moabitas e os amalequitas. Débora e Baruque enfrentaram os cananeus e reinaram e governaram por 40 anos. Gideão enfrentou os midianitas e os amalequitas e governou por 40 anos. Abimeleque enfrentou os amonitas e governou por 3 anos. Tola governou por 23 anos, Jair por 22 anos, Jefté por 6 anos e Bissã por 7 anos. Elon não tem o tempo de governo dele. Abidom reinou por 8 anos e Sansão enfrentou os filisteus e governou por 8 anos. Agora, então, termina o período dos juízes. Nós vimos que o último juiz foi Samuel, que acumulou a função de juiz e de sacerdote. E agora o povo pede um rei. Assim como todas as nações tinham um rei, Israel agora também quer um rei. E ao pedir que eles tivessem um rei sobre eles, eles estavam rejeitando o reinado de Deus sobre eles. Porque o propósito de Deus, na verdade, para eles, era que eles fossem governados por uma teocracia. O que é uma teocracia? É o governo de Deus. Então, o propósito era que Israel fosse governado por Deus, que o rei de Israel fosse o próprio Deus. Mas eles agora rejeitam o reinado de Deus, rejeitam a teocracia e passam agora a exigir um rei humano. Mesmo depois que Samuel explica o que o rei humano faria com eles, que iria pegar o melhor da colheita deles, iriam pegar os filhos deles para o exército, iriam pegar as donzelas deles para o seu harém, iria fazer tantas coisas. Mesmo assim, eles preferiram um rei humano do que o reinado de Deus. Então chega nesse período e na página 9 aí da apostila diz assim, letra D, o Reino Unido. Saul, primeiro rei de Israel. Um rei de acordo com o coração do povo e não segundo o coração de Deus, reunindo as qualidades que um povo desejava ver em seu líder. Saul teve um início muito bom, sendo ungido por Samuel e tomando posse em seguida. Consolidou seu reino e derrotou alguns dos principais inimigos de Israel. Poderia ser um bom rei, apesar de não ser o propósito divino que houvesse um rei em Israel, mas seu coração impenitente e mundano o destruiu. Vemos agora, então, o povo escolhendo Saul para ser rei. Saul, então, é escolhido, é ungido pelo sacerdote Samuel e daquele dia em diante, Saul passa a reinar. E ele consegue até, num bom começo, ele começa a conquistar territórios, ele começa a expulsar inimigos, ele começa a consolidar as tribos de Israel, as tribos começam agora a ser mais unidas, e ele começa então a expandir o reino, a fazer de Israel verdadeiramente uma nação, que até então era uma tribo.
Até então era um povo, mas agora passa a ser uma nação. E Israel agora começa a obedecer às ordens de Saul. Saul se sai muito bem. Mas todos nós sabemos que no final ele não foi aquilo que Deus queria dele. O coração dele era um coração endurecido, o coração dele era um coração egoísta, o coração dele não era um coração voltado para o Senhor. É interessante que ele começou muito bem, mas o seu final não foi bom. Não importa o começo, não importa como você começa no reino de Deus ou como você começa a servir a Deus, mas importa sim é como você vai chegar na reta final. Tem muitas pessoas que começam bem, tem muitas pessoas que saem já da partida e saem daquela carreira, mas no final eles não conseguem cruzar a linha de chegada. A palavra de Deus diz que a coroa está preparada para aquele que perseverar até o fim. O importante é a chegada e não a saída. A sua queda começou quando atreveu-se a ministrar o serviço religioso, exclusividade do sacerdote. Ele estava em Gilgal e uma batalha contra os filisteus estava em andamento. Saul aguardava a Samuel, que apontara o prazo de 7 dias para a chegada. Ao ver homens de seu exército debandarem por causa do medo, ele mesmo tomou animais e ofereceu os holocaustos. É interessante, queridos, que essa batalha foi crucial para Saul. Ele venceu a batalha, mas perdeu a guerra. Por quê? Porque ele não soube esperar o momento certo. Ele quis transpassar da sua autoridade. Ele quis fazer coisas que não lhe era devido, porque somente quem poderia fazer sacrifícios a Deus era o sacerdote. Ele não poderia fazer isso. E ao fazer, o que aconteceu? Assim que ele acaba de sacrificar, assim que ele acaba de fazer o seu sacrifício, Samuel chega. E Samuel o repreende, dizendo o seguinte: se você tivesse obedecido a Deus, agora Deus confirmaria o seu trono. Deus confirmaria o seu reinado. Mas porque você não soube esperar, mas foi rebelde à voz de Deus, foi rebelde à voz do Senhor, Deus está tirando o seu trono e dando para outro. E nós sabemos que Deus então tira o reinado de Saul e passa para Davi. Tudo isso porque ele se precipitou. Não soube esperar em Deus. Muitas vezes acontece isso na nossa vida também, não é verdade? Nós nos precipitamos e não esperamos em Deus. O Salmo 40 vai nos dizer que esperei com confiança no Senhor e Ele ouviu a minha prece. Devemos saber esperar em Deus. Devemos saber esperar no Senhor e não passar os carros diante dos bois. Saber que aquilo que é da nossa alçada nós iremos fazer, mas aquilo que pertence a Deus tem que deixar Deus agir. Foi duramente repreendido por Samuel e numa outra demonstração de seu coração mau, afrontou o homem de Deus. Samuel usou a capa que lhe fora rasgada por Saul como uma parábola, afirmando que a mesma sorte teria o reino de Saul. Porém, Saul continuou como rei em Israel depois desse incidente. O episódio que marcou a rejeição final de Saul por Deus foi a guerra contra os amalequitas. As ordens de Deus a Saul foram claras: destruir completamente os amalequitas, desde os animais até os velhos, e ninguém deveria escapar. Seria uma forma de juízo contra a atitude dos amalequitas no deserto, quando atacaram o povo de Deus em marcha para Canaã. Saul, temendo o povo e demonstrando um coração ambicioso, não destruiu os rebanhos e poupou a Agag.
chegando da batalha, Samuel saiu a encontrar e, repreendendo pela desobediência e rebelião contra Deus, anunciou o fim do seu reinado e a eleição de um outro rei escolhido por Deus. Por causa de toda a desobediência, de toda a rebeldia, Saul agora perde o seu posto de rei. E Deus vai escolher a Davi, um simples menino na época, mas com o coração voltado para Deus. É interessante isso, queridos, porque Deus sonda a mente e os corações. Deus rejeitou Saul porque o coração de Saul não era para Deus. Mas Deus escolheu Davi, porque, segundo as próprias Escrituras, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus também sonda as nossas mentes, Deus também sonda os nossos corações. E a palavra de Deus diz que Deus conhece os seus. Será que o nosso coração tem sido do Senhor? Será que o nosso coração tem sido devoltado a Deus de verdade? Muitas vezes nós temos que sondar o nosso coração, assim como o próprio Davi, no seu salmo, diz: sonda-me, Senhor, pois tu me conheces. Devemos sondar o nosso coração e, se existir algum caminho mau, esse caminho mau deve ser retirado das nossas vidas. Saul chegou ao ponto mais baixo, quando, depois da morte de Samuel, estando desesperado diante da batalha iminente, com velhos inimigos filisteus, consultou um quiromante na esperança de poder falar com Samuel. Este é um dos episódios que geram polêmica na Escritura. Quem falou com Saul foi realmente Samuel? A maioria acredita que não se tratava de um espírito enganador. Isso pode ser confirmado fazendo uma análise cuidadosa da palavra do falso Samuel. As predições que falou não se cumpriram exatamente da forma como afirmou. Samuel morre. E Saul começa agora a enfrentar batalhas contra os seus inimigos e vê que seus inimigos estão avançando no reino de Israel. Saul também persegue a Davi, tentando matar Davi e impedir que Davi assumisse o trono. Mas ele não sabia que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus escolhera a Davi. E se Deus escolher a Davi, ninguém poderia impedir o agir de Deus na vida de Davi. Saul tentou fazer armadilhas, tentou fazer várias coisas para tentar tirar a vida de Davi, mas Deus era com Davi e Deus o livrou de todas. Saul não conseguiu tirar a vida de Davi. E nós vamos ver pela história bíblica que Davi vai assumir o trono e vai reinar por longos anos. Deus já não falara mais com Saul, porque o coração de Saul não era reto diante de Deus. Deus agora não falava por meio do profeta, por meio do sacerdote. Deus não falava através dos sonhos. Deus não falava nem pelo Urim, nem pelo Tumim. O Urim e Tumim eram duas pedras, uma branca e uma preta, que eles colocavam numa vasilha e ali eles tiravam a sorte. Se tirasse a branca, significava sim. Se tirasse a preta, significava não. E eram pedras que eram usadas pelo sacerdote quando eles tinham algum assunto difícil e queriam consultar a Deus. E eles achavam que desta forma Deus guiava a resposta ali. Ou seja, todas as maneiras legais, Deus não falava com Saul, a ponto dele se desesperar que na véspera de uma grande batalha ele mandou os seus servos procurarem uma necromante. O que é uma necromante? É uma pessoa que consultava os mortos, que nós chamamos hoje, nos nossos dias, de um espírita. Coisa que era detestável em Israel.
proibido em Israel. Deuteronômio, capítulo 10, do 18 em diante, vai falar que em Israel era proibido consultar os mortos, consultar uma necromante. Saul, que no começo do reinado mandou matar todos os necromantes em Israel, agora estava atrás de uma para poder consultar a alma de Samuel. E um dos seus servos acha uma escondida. Ele se disfarça e vai até ela. E quando ele chega lá, ela fala assim: quem você quer que eu faça subir? E ele fala assim: a Samuel. Logo, aquele demônio fala com aquela necromante que aquele ali que está ali não era nenhum outro homem senão o rei Saul. E ela então dá um grito de horror, dizendo: você é Saul e você veio para me matar. E ele fala: não, eu não vou te matar, eu só quero que você faça subir Samuel, que eu quero conversar com ele. E ali ela entra em transe, faz os seus encantamentos, e aparece um ser que, quando ela descreve as características desse ser, Saul entende que é Samuel. A partir do momento que Saul entende que é Samuel, Saul vai tratá-lo como Samuel. Mas quando nós vemos as suas predições, quando nós vemos o que ele fala, nós vamos ver que, na verdade, não era Samuel, mas era um demônio disfarçado de Samuel. Embora alguns teólogos pensem diferente, alguns teólogos falam que era realmente a alma de Saul que apareceu ali naquele lugar, por permissão de Deus, para trazer o último recado de Deus para Samuel. Eu discordo. Por quê? Porque, primeiro, que Deus não queria mais falar com Samuel, com Saul. Deus já não falava das maneiras legais, das maneiras corretas, que era através do profeta, era através do sacerdote, era através do Urim e Tumim, através dos sonhos. Deus não falava mais. Ele buscava, ele orava, ele clamava a Deus e Deus não respondia, porque Deus não queria falar mais com Saul. Assim como Deus ficou 400 anos sem falar com Israel, Deus decidiu não falar mais com Saul. E aí ele decide buscar um espírita, coisa que Deus detestava. Você acha que Deus vai falar então dentro de um centro espírita, se Deus não falava de uma maneira correta para com Saul? Outra, aquele suposto Samuel fez várias predições, várias profecias que se cumpriu em parte. Por exemplo, ele falou que toda a casa de Saul iria morrer naquela batalha. E na verdade nós vamos ver que os netos de Saul, outros filhos de Saul, não morreram. Outra coisa que nos chama atenção é que aquele espírito vai falar que amanhã mesmo você estará aqui comigo. Fala com Saul. Mas se Saul estava brigado com Deus, se Deus tinha rejeitado a Saul, como é que ele ia estar junto do homem de Deus, do profeta de Deus, do homem estimado por Deus? Samuel foi salvo, Saul não foi. Então essas e mais outras nos levam a crer que aquele Samuel que falava ali com Saul não era o verdadeiro Samuel, mas era um demônio disfarçado de Samuel para falar com Saul e enganá-lo. Inclusive em 1 Crônicas vai nos dizer que a causa de Saul ter morrido naquela batalha foi porque ele consultou uma necromante. Olha como é que Deus desaprovava essa situação. Hoje em dia também, queridos, é a mesma coisa. Muitas pessoas vão no centro espírita e juram de pé junto, né, para dizer uma expressão bem popular, que conversaram com a mãe que morreu, com o tio, com o avô, com a tia, com o pai, com o irmão, com o primo, ou com quer que seja.
Outros dizem que uma personalidade da história, como Santos Dumont, Napoleão Bonaparte, Elvis Presley, apareceu para ele no centro espírita, conversou com ele, deu recado, escreveu cartas psicografadas, contando segredos que só eles sabiam. Que eles não vos deixem enganar. Os demônios, eles se disfarçam até em anjo de luz para enganar o povo. Se Deus proibiu tal prática, é porque não é do agrado dele que nós busquemos essas coisas. Mas voltando aqui para o nosso assunto. Nessa mesma batalha, Saul e 3 de seus filhos morreram. Findava assim, de maneira trágica, o triste reinado de Saul. E é interessante, quando você lê o livro, 1 Samuel vai dizer que Saul pediu, vendo que a batalha apertava, pediu para o seu escudeiro arremessar contra ele e matá-lo. Mas o escudeiro, temendo estar tocando no ungido de Deus, que apesar de todas as heresias de Saul, ele era ungido rei, ele era uma pessoa que Deus colocou ele naquele trono, apesar de Deus não ter escolhido ele diretamente. Ele então não quis tocar em Saul. Saul pega uma espada, finca ela no chão, se joga em cima dessa espada e morre. Mostrando assim, o capítulo acaba mostrando que Saul suicidou-se. Quando você começa a ler 2 Samuel, logo ali nos primeiros capítulos, nós vamos ver que um amalequita vai até o acampamento de Davi. Davi estava fugindo de Saul nessa época. Vai até o acampamento de Davi e fala: olha, eu passei pelo campo de batalha e eu vi ali o rei Saul, a vida ainda estava nele, e eu arremessei contra ele e matei, que ele pediu para eu matá-lo. Fui lá e matei, e peguei aqui os seus braceletes para mostrar que eu matei. E aí a gente fica pensando, a Bíblia não se contradiz. Como é que em 1 Samuel fala que Saul se suicidou e 2 Samuel vai me dizer que uma amalequita matou Saul? Quando você olha assim, parece, não, a Bíblia está errada. A Bíblia se contradiz. Na verdade, eu já ensinei isso para vocês, queridos. A Bíblia não se contradiz. Ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível. A Bíblia é a verdade sobre todos os assuntos que ela trata. O que acontece é que nós temos que continuar fazendo a leitura. E vai nos dizer a leitura que o amalequita, ao dar essa notícia a Davi, achava que estava agradando a Davi e esperava receber algum presente de Davi por essa notícia. Mas, na verdade, Davi manda matar o amalequita por ele não ter temor de ter estendido a mão contra o ungido de Deus. A recompensa que o amalequita ganhou foi a morte. E o amalequita não era do povo de Israel, era inimigo de Israel. Então era um povo que a mentira fazia parte da sua cultura. A mentira, o engano, fazia parte da sua vida. Então nós vemos que a história que o amalequita conta é mentirosa. A verdade é o que está descrito lá em 1 Samuel, que Saul se suicidou. O que provavelmente aconteceu é que ao passar pelo campo de batalha, vendo Saul já morto, vendo o escudeiro de Saul morto, aquele amalequita pega ali os braceletes do rei, a coroa do rei, e leva para Davi, achando que ia ganhar alguma vantagem com isso, e o que ele achou foi somente a morte. Depois que Saul morre, querido, agora é a hora de Davi assumir o trono. Davi, o maior rei de Israel. Ainda antes da morte de Saul, Davi já fora sido ungido rei de Israel. Tornou-se imensamente popular quando derrotou Golias, o gigante, pondo em fuga os exércitos filisteus.
Isso gerou profunda inveja no rejeitado Saul, que por muitas vezes tentou matar Davi. E é interessante porque quando Samuel foi ungir Davi, Davi tinha aproximadamente de 14 a 16 anos quando ele foi ungido rei. Mas ele foi ungido rei e não foi no outro dia lá e sentou no trono e começou a reinar. Ele foi ungido rei. E ele só vai assumir o trono 15 a 20 anos depois que ele vai assumir o trono. Durante esse período, apesar de ter sido ungido rei, foi uma preparação que Davi teve para ser rei em Israel. Muitas vezes, Deus nos chama. Muitas vezes, Deus tem algo para nossas vidas e nós apressadamente achamos que já devemos fazer, usufruir, agir porque Deus falou conosco, porque Deus falou que me escolheu, falou que tem aquilo para mim, falou que vai me dar aquilo, e eu já vou e pego e faço e aconteço, sem saber que para eu usufruir completamente das coisas de Deus, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser moldado, eu tenho que ser provado, para depois sim apreciar e assumir as coisas que Deus tem para nossas vidas. Perseguido por Saul, Davi fugiu para as terras vizinhas de Israel, tendo vivido por muito tempo entre os filisteus, onde muitos homens, 400 a princípio e 600 no final, o seguiram. Esse tempo entre os filisteus, apesar da amargura e tristeza que provocava o exílio, foi benéfico para Davi. Ali ele teve a oportunidade de aprender as artes de fabricar armas de ferro, as quais Israel não possuía, e por isso não conseguiu subjugar os filisteus, que há muito usavam armas e carros ferrados. Olha que interessante. Por causa da perseguição que Saul colocou sobre a vida de Davi, Davi teve que fugir para a terra dos filisteus. Ali Davi fingiu que era um revoltoso, que estava contra Israel e se juntou aos filisteus. E esse período, apesar de Davi sentir saudade da sua terra, apesar de Davi sentir saudade da sua casa, serviu de oportunidade para Davi aprender a forjar armas que ele usou quando foi rei no seu exército. E assim conseguiu destruir e vencer os filisteus. Olha que interessante. Deus usa situações para nos ensinar. É como a situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Quantas pessoas estão aprendendo sobre comunhão, sobre união, sobre ser mais humilde? Deus usa coisas para muitas vezes nos surpreender, assim como foi na vida de Davi. Com a morte de Saul, Israel passou a ser governado por Is-Bosete, e a tribo de Judá e Benjamim era governada por Davi. Passasse-iam 7 anos e meios antes de Israel fosse unificado. Is-Bosete era um dos filhos que sobrara de Saul. É por isso que eu falei que aquela profecia lá do falso Samuel não se cumpriu totalmente, porque ele tinha falado que toda a casa de Saul iria perecer naquele dia. E, na verdade, isso não aconteceu. Is-Bosete, ele vai reinar sobre Israel, mas 2 tribos vai seguir Davi. Nós vamos ver que Davi vai reinar sobre Judá e sobre Benjamim. Vão ser fiéis a ele. Depois de 7 anos, Davi então consegue reinar sobre todo o Israel. E agora sim, ele passa a ser rei em todo o Israel. Se eu não me engano, Davi reinou por 7 anos sobre Judá e Benjamim e depois 33 anos sobre todo o Israel, dando 40 anos de reinado. E 40 anos de prosperidade, 40 anos de bênção,
40 anos onde Israel expandiu seus domínios e aonde a nação de Israel se fortificou. Os primeiros 7 anos e meio do reinado de Davi teve como capital Hebrom e contava somente com a tribo de Judá e Benjamim, enquanto Isbosete, filho de Saul, reinava em Gibeá. Um período marcado por intrigas políticas e guerra civil que culminou com a unificação total de Israel nas mãos de Davi. Esse período de unificação durou aproximadamente 73 anos e 2 reis se destacaram, Davi e Salomão. Uma vez unificado o reino, Davi sentiu necessidade de uma capital segura, já que Gibeá fora destruída ainda mais por ter sido capital do reino de Saul, estando entre os benjamitas. O lugar escolhido foi Jerusalém, a qual estava desde o tempo da conquista nas mãos dos cananeus. Esses zombaram de Davi, confiados de que estavam na inexpugnabilidade de Jerusalém, característica que chamou a atenção de Davi. Mas os cananeus não contavam com a esperteza e sagacidade dos homens de Davi, que conseguiram encontrar um ponto falho e entraram na cidade. A partir daí, Jerusalém ficou conhecida como a cidade de Davi. A capital do reino de Davi era Gibeá, que também era a capital do reino de Saul. Mas quando Davi unifica as tribos, e ele passa a governar por todo o Israel, ele agora procura uma outra cidade para ser a capital do reino. E ele vai enfrentar ali a cidade fortificada de Jerusalém, Jebus para os outros. Ao ver que Davi estava tentando entrar na cidade, os homens que guardavam aquela cidade começaram a zombar e a rir de Davi, achando que ele nunca iria conseguir conquistar aquela cidade. Qual é a surpresa ao ver que Davi e os seus homens conseguiram entrar na cidade, matar os seus inimigos e conquistar a cidade. A partir dali, ele escolhera Jerusalém para ser a capital de Israel, a capital do reino, e passou a ser chamada a cidade de Davi. E é interessante que o próprio Deus escolhe Jerusalém por amor a Davi para ser uma cidade que seria a capital das benéficas de Deus, a capital das bênçãos de Deus. Jerusalém passa a ser ali a representação da habitação de Deus. Nós vamos ver que em Jerusalém vai ser construído o templo de Salomão, onde Deus manifesta o seu poder. Nós vamos ver vários salmos pedindo para que oremos para a paz em Jerusalém. Nós vamos ver que a nossa cidade celestial se chama Nova Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém passa a ser símbolo da cidade de Deus. Em Jerusalém, Davi estabeleceu uma capital quase que impossível de ser invadida e que veio a se tornar o centro não só da vida nacional, mas também da vida religiosa do povo de Israel. Essa cidade tornou-se o alvo dos principais conquistadores e elas se prenderam com intenso ardor aos judeus de todos os tempos. Uma das cidades mais antigas do mundo e, por que não dizer, uma das mais disputadas. Nos 40 anos de governo davídico, o Estado israelense atingiu o apogeu de sua existência, não havendo outro tempo igual na história judaica. Este império tornou-se grande em todos os aspectos. Territorialmente falando, este reino e o reinado seguinte de Salomão foram os únicos reinados em que Israel esteve assentado no total dos territórios prometidos a Abraão e para além das fronteiras da promessa. O Império Israelense estendia-se desde o rio do Egito até as regiões do rio Eufrates, do Mediterrâneo e até a região da além do Jordão, onde estavam as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Davi não somente estendeu o reinado, mas também estruturou e fortaleceu sobremaneira o Estado israelense, estabelecendo as guarnições das terras conquistadas dos filisteus, edomitas e sírios, além de submeter a outros povos, os quais eram subservientes e pagavam tributos a Israel.
A conquista e a dominação de Edom foi importantíssima, visto que a garantia ao exército hebreu fontes abundantes de ferro e cobre para a confecção de armas. O reinado davídico experimentou alguns momentos de crise, os quais tiveram como causa comum o adultério e o crime do monarca. As consequências do erro de Davi foram imediatas e ao longo prazo. E imediato perdeu a criança gerada do adultério com Betseba e a longo prazo trouxe sobre sua família a espada e a contenda. O primeiro sinal do juízo estabelecido pelo profeta Natã foi a sublevação de Absalão, que tentou usurpar o reino de seu pai, e isso sem falar do incesto de Amon com Tamar, sua irmã. Absalão matou Amon e por esta causa. Queridos, Deus abençoou a vida de Davi grandemente. Um homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Um homem aonde Deus dava vitória a ele em suas batalhas. Um homem que conseguiu fortificar Israel, expandir o seu território. Um homem que era admirado em todo o Israel. Mas por falta de vigilância, por falta de tampar as brechas espirituais de sua vida, ele, em um momento da sua vida, cedeu à tentação da carne e adulterou com uma mulher, Betseba. Logo em seguida, manda matar o marido desta mulher. De Deus, querido, ninguém zomba. Deus cobrou de Davi por essa falha. Muitas vezes nós falhamos e começamos a viver uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Nós que antes conhecemos ao Senhor, antes conhecemos a sua palavra e de repente começamos a viver uma vida como se nós não conhecemos. Não se engane o seu coração. Deus nos cobrará. Assim como cobrou na vida de Davi. E a mão do Senhor pesou sobre a vida de Davi em sua própria família. O filho que Betseba esperava da sua relação adúltera faleceu. Depois os próprios filhos brigaram entre si, a ponto de um filho estrupar a própria irmã. O outro filho ficar com raiva e ir lá matar o próprio irmão. E esse filho que matou o próprio irmão querer matar o próprio pai e tomar o seu trono. Vergonha, tristeza. Assim como diz a palavra do Senhor, que Davi tinha feito aquilo em oculto, Deus iria mostrar a todo o público o pecado de sua família. Quando Davi foge do palácio, foge do reino, e Absalão assume, a primeira coisa que ele faz é ir lá no harém do seu pai. Harém é as mulheres do rei. Ele pega as mulheres do rei. Em, vamos dizer assim, praça pública. Não era bem uma praça, mas era um lugar público onde todos viam. E ele tem relação com as mulheres do rei para humilhar o rei, para desprezar o rei, o seu próprio pai. Mesmo assim, Davi ainda achava que não deveria fazer nada contra Absalão, passava a mão na cabeça de Absalão, ele não soube corrigir o seu filho. Davi foi um sucesso como rei, Davi foi um sucesso como um servo de Deus, no sentido de buscar o Senhor, no sentido de compor salmo, mas foi um fracasso como chefe de família, como pai de família. A palavra de Deus fala que creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É mais importante você e a sua família entrar no barco do que você tentar levar outros a entrar no barco. Davi sentiu na pele o peso do seu pecado.
Mas graças a Deus que ele se arrependeu. Pediu perdão ao Senhor e o Senhor o perdoou. Porque o nosso Deus é misericordioso. E ele perdoa todos aqueles que o buscam e se arrependem dos seus pecados. Davi, mesmo depois de intensa humilhação, tendo de fugir de Jerusalém às pressas, sendo insultado pelo caminho, conseguiu restabelecer o seu reino e Absalão foi morto. Outro período de crise foi o censo desnecessário, motivado pelo orgulho de Davi. Deus enviou juízo sobre o povo e milhares morreram quando o anjo já estava para destruir Jerusalém. Foi contido por Deus. É interessante também, porque depois de toda aquela tragédia, Davi reassume seu trono e ele está governando e as coisas parecem que estão indo bem, parece que ele tinha aprendido a lição e ele decide fazer um censo. Em 1 Reis vai dizer que ele faz o censo com a permissão de Deus. Mas quando chega em 2 Reis, ou em Crônicas, vai nos dizer que quem motivou, na verdade, aquele censo foi Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele incentivou a Davi a saber o número do seu exército para deixar de confiar em Deus e confiar no poder militar. Deixar de confiar em Deus para confiar no número de homens que ele tinha. Isso subiu ao coração de Davi. O orgulho de falar, eu sou poderoso, eu tenho um exército grandioso, que poderá me defender, poderá ganhar as minhas batalhas. Esquecendo que se ele ganhou alguma batalha até aquele dia, foi Deus que estava com ele. Nós vencemos, querido, não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento, não é pelo nosso conhecimento, pelo poder aquisitivo que temos. Mas só vencemos se Deus estiver na nossa vida. Só vencemos se o Senhor nos abençoar. Se o Senhor não nos abençoar, de nada adiantará. Davi tinha se esquecido disso. E por deixar Satanás colocar isso no seu coração, ele se sentiu orgulhoso. Deus então permitiu que uma praga assolasse Israel. Muitas pessoas morreram. Enquanto Davi não se humilhou, enquanto Davi não reconheceu que ele deveria se submeter à autoridade de Deus, a praga não cessou. O templo de Salomão, o mais belo construído pelos judeus, foi todo elaborado por Davi sob orientação divina. Tudo o que era necessário para a construção do templo, desde a planta até os materiais, foram providenciados por Davi. Embora tivesse tudo pronto, Deus não permitiu que ele levantasse o templo. Sua missão era outra, um homem de guerra e que derramou muito sangue. Foi-lhe prometido que seu filho, um filho de paz, o nome Salomão significa paz, haveria de construir um templo. Um fato curioso quanto ao filho que erigiu o templo é que esse foi Salomão, o filho de Davi teve com Betseba, que fora mulher de Urias. Você vê então que Davi, ele foi proibido de construir o templo de Deus, porque ele era um homem sanguinário, era um homem de guerra, que ganhou várias batalhas e o sangue estava em suas mãos. Mas Deus permitiu que o seu filho Salomão, filho de sua mulher Betseba, que era mulher de Urias, aquela do adultério, construísse. Olha como Deus é misericordioso. Olha como Deus esquece o passado e agora começa uma nova história. Tudo aquilo que ele passou com Betseba, Deus cobrou, Deus castigou, e agora Deus começa uma nova história usando o próprio filho que ele tem com esta mulher para construir o templo e para reinar em seu lugar. Chegou o fim do seu reinado em boa velhice, Davi entregou o seu trono a Salomão, que herdou um império estruturado e consolidado. O seu reinado é descrito como um reinado sem fim,
vinculando-se ao Messias, que por promessa divina haveria de vir da sua família, chamando nos dias do seu ministério terreno de o filho de Davi. Davi agora chega na sua reta final, morre em boa velhice, mas antes de morrer, ele deixa tudo preparado para a construção do templo. Ele não pôde construir o templo, mas ele preparou tudo para a construção desse templo. Ele reestruturou todas as coisas. Que coração, né? Como ele amava o Senhor, como ele amava as coisas de Deus. Ele amava a casa do Senhor. E por isso ele deixou tudo preparado para que o seu filho pudesse concluir o seu sonho. E o seu filho concluiu. Ele deixou tudo preparado. Davi é tido como um símbolo de um reino sem fim. Por quê? Porque Deus prometera que do trono de Davi viria o Messias, que é Jesus Cristo. É por isso que Jesus é diversas vezes chamado de filho de Davi. O que significa filho de Davi? Descendente de Davi. Ele é um descendente de Davi. Ele é aquele que Deus prometera que o seu reinado não teria fim. E o reinado de Jesus não tem fim. Ele é rei eterno, porque ele nunca morrerá. Ele morreu e ressuscitou para viver eternamente. Amém? Por enquanto, nós vamos parar aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aí com Salomão, filho da paz. Eu tenho aqui para mostrar para vocês, para você entender toda essa história que eu estou contando. Você pode comprar livros que falam sobre o panorama histórico de Israel, como esse aqui, Panorama da História de Israel. Vai contar tudo que eu estou contando aqui com mais detalhes, como é que foi desde a época em que Deus chamou Abraão, até a época dos juízes, até a época de Moisés, até a época de saída do Egito, depois virar uma nação, Davi, o reinado de Saul, o reinado de Salomão, o reino sendo dividido. Então, todo o panorama da história de Israel, depois com as invasões da Babilônia, da Síria, o cativeiro na Babilônia, o retorno, a construção do templo, esse livro conta com detalhes e é uma instrução muito boa para você se aprofundar na história de Israel. Se você quiser saber também costumes da época de Israel, tem esse livro aqui também, que conta os costumes de como é que era a comida, como é que era a criação de animais, como é que era o casamento, como é que era a sociedade de Israel, o que era, por exemplo, aqui eu vou ler para vocês aqui, ó. Deixa eu procurar uma coisa aqui interessante. Educação das crianças, olha só. A tendência geral era dar escolaridade aos meninos, mas não às meninas. Contudo, sempre houve em Israel mulheres com certo grau de conhecimento que atuaram em funções nas quais podia aplicar essa cultura. Alguns exemplos disso são Débora, profetisa que tiveram um papel importante em sua época. Maria, mãe de Jesus, também demonstrou conhecer bem as Escrituras, apesar de ser jovem. O hino de louvor que entoou e que está registrado em Lucas 1, 47 e 55 é quase todo constituído de citações do Velho Testamento. O volume de conhecimento de uma menina poderia receber iria depender de diversos fatores, das circunstâncias em que ela vivia, de seu temperamento, de atitude dos pais dela, e de modo geral, elas eram bem educadas em casa e seu aprendizado se limitava às responsabilidades domésticas. Interessante, né? Então, tudo isso tem aqui no Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. É muito interessante para você conhecer os costumes, as coisas da época de Israel. Tem esse também aqui interessante, que são instituições de Israel no Antigo Testamento. Isso aqui vai falar muito sobre a monarquia, sobre os casamentos, sobre as alianças, os pactos, sobre os juramentos que se fazia em Israel, e de uma moda bem teológica, bem bíblica, que vai fazer com que a gente conheça a cultura do pacto, a cultura da aliança, a cultura do divórcio, a cultura do casamento, do reinado em Israel, né?
É interessante que nesse livro aqui eu aprendi algo interessante, que é aquela palavra que Isaías diz a Ezequias, dizendo assim, arruma tua casa, porque Deus te levará. Algumas pessoas diziam assim, arruma tua casa porque ele estava desviado. Arruma tua casa porque ele tinha abandonado a Deus. Não, não era nada disso. Tanto é que Ezequias vira para a parede e fala, Deus, lembra de mim, que eu sou teu servo, que eu andei em integridade diante de ti, que eu fui com o coração íntegro diante de ti. Então o arrumar casa, conforme aprendi aqui, significava que, como ele não tinha filhos, ele deveria preparar todas as coisas para outra pessoa assumir o seu lugar. Ele tinha que deixar tudo pronto. Não é interessante? Então, esses livros eu indico para você, se você quiser adquirir, ver aí num site, ver aí numa livraria, para você ter mais conhecimento da cultura de Israel, dos tempos bíblicos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos ter uma outra aula em nome de Jesus. Se você tiver dúvidas, perguntas, manda lá no Zap, nós vamos estar lá respondendo. Manda lá no grupo do seminário, nós vamos estar lá respondendo em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe meus irmãos, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, que a Tua palavra e o conhecimento da história do Teu povo possa estar gravada nas tábuas do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe.